O que acontece? Quando a gente tem um cavalo que a gente não trabalhou ainda, ceder pressão, que eu tirar a folga da rédea, ele parar, eu pedir para ele puxar, ele vir atrás de mim no cabo do cabresto, é o que eu pedi ele fazer sem brigar, porque o cavalo sempre vai querer comprar briga com a gente. E se eu tenho um cavalo quente e eu não trabalhei essa parte de dessensibilização para ceder pressões, o que vai acontecer? Qualquer coisa que eu fizer para ele, ele vai escorar. O que é escorar? Eu tirar a folga da rédea na embocadura, por exemplo, ele vai apoiar ali e ali ele vai fazer força contra aquilo. E quanto mais eu tento segurar, mais a força eu faço, mais ele faz contra. Tá errado. Então a gente nunca quer comprar a briga. Por quê? 70 quilos vai ganhar de 500 quilos, que jeito? Jamais. Vou perder, e perder feio. Então aí vem, a gente vai usar o quê? As habilidades nossas, as técnicas para a gente vencer sem fazer nenhum esforço, tá? Então o que acontece? Se eu não aplicar, se vocês não aplicarem o que eu vou falar, tá? O que vai acontecer? O seu cavalo hoje está te carregando, amanhã ele vai começar a baixar a cabeça, daqui a pouco você com rédea curta, ele vai estar te carregando, ele vai estar te arrastando e cada vez vai estar piorando a sua situação com ele, tá bom? Então, o bacana é que você entenda que comprar briga não é a melhor saída. Abandona isso, beleza? Porque cada vez mais ele vai piorar. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar um cavalo daqui a pouco que não vai parar para você montar. Daqui a pouco você pôs o pé no estribo e ele já vai sair andando. Daqui a pouco você vai tentar parar no meio de uma cavalgada, de um passeio com os amigos, ele vai sapatear, vai picar tudo, vai querer empinar para querer sair, aquelas empinadas de querer dar pulinho para frente, pulinho para frente. E isso vai te dar tanto medo que você vai abandonar esse cavalo, tá? Então, o que você vai fazer a partir de agora com esse cavalo? Primeira coisa, né? Dentro do meu método de ensino, talvez vocês ainda não saibam, né? Mas muitos de vocês já sabem, mas eu vou repetir para quem não sabe. A minha base é o chão. O que é o chão? É eu dar guia. Por quê? Quando eu estou com o cavalo no chão dando a guia, eu consigo olhar todo o corpo desse cavalo e entender o que ele está me falando. Automaticamente, o que eu faço, tá? Eu transmito comandos para o meu cavalo através do meu tom de voz, através do meu gesto. Então, ali eu aumento a pressão, eu tiro a pressão. E eu vou conversar com o cavalo através disso. Eu ponho pressão para ele se movimentar e tiro a pressão para ele parar de se movimentar. A hora que fica bom para mim, né? Que ele acertou, tá bom para ele, tá bom para mim. Eu tenho que mostrar isso muito bem para ele. Então, quando eu ponho o cavalo em movimento, o cavalo ele não gosta de ficar aquele monte de som, aquele monte de barulho, né? Então ele gosta de uma coisa mais calma. Ele gosta de escutar tudo ao seu redor. Então quando eu ponho o cavalo em movimento, eu falo para ele assim, ó, o comando que eu uso, cada um usa um comando, tá? Eu falo para o cavalo assim, passo, anda, passo. Então eu vou falar para o cavalo assim, passo. O meu cavalo entrou em movimento, show de bola. Meu cavalo não entrou em movimento quando eu falo passo. Eu vou tocar com o meu corpo ou com o sticker, entrou em movimento, eu vou parar de fazer som. Vou deixar ele andar, para ele aprender a ficar em um só tipo de comando por bastante tempo, tá? Então é importante você pôr o cavalo seu a passo. Se você estiver andando na rua, você vai andar um quarteirão, por exemplo, só com aquele comando de passo. Você não vai encostar mais a perna. Se ele parar, você encosta a perna. Você pode pedir passo de novo, você pode chupar o beiço, você pode usar a corda para estimular, mas não faça ele nesse estímulo sair do passo e ir para um trote. Passo é passo. Andei um quarteirão, show, sozinho, tá? Mas eu gosto de fazer, se eu tô andando, mas eu gosto de fazer isso na guia no chão, que é onde eu vou pedir para ele andar passo, ele vai andar. Começou a trotear, o que eu faço? Eu paro ele, puxo ele de frente para mim, paro ele. E aí eu faço ele voltar para o lado contrário, passo. Começou a trotear, eu paro ele. Eu só quero que ele troteie quando eu falar para ele trotear, ou que pare quando eu peço para parar. E se ele fizer aumentar a velocidade, que ele vai aumentar a velocidade no meio do caminho, o que eu faço? Eu paro ele e faço ele sair de novo. Por quê? O que mais cansa um cavalo não é ele estar andando no trote, não é ele estar andando no galope, não é ele andar a passo. É as transições. Então, ele parado começar a andar a passo, começar a trotear, começar a galopar. É que nem um carro, por exemplo. Quem. Acho que tudo seja empurrar o carro na vida, uma vez na vida, pelo menos, né? A gente que andou de carro velho a vida inteira sabe o que é isso, empurrar para fazer o carro pegar no tranco. E o carro tá parado, aí você vai empurrar o carro, você começa a fazer uma força do caramba. A partir da hora que a roda começa a rodar, ele fica leve para você empurrar. Então, para o cavalo é a mesma coisa, né? Então, a partir da que ele está com o corpo dele parado, ele vai pôr em movimento, o esforço que ele faz é muito grande. Então, ele não gosta de fazer esse esforço, de gastar essa energia. E é isso que eu uso para ter o cavalo cada vez mais calmo, cada vez o cavalo mais na minha mão. Então, eu vou pôr esse cavalo em movimento, ele aumenta a velocidade, eu paro. Parou, eu aumento a velocidade. Né? Então eu vou trabalhar sempre o que é mais calmo, eu vou pôr mais pressão, o que tem muita pressão, eu vou tirar a pressão. Se eu quero ter um cavalo bom para passeio,
tá? Bom para lida no campo. Então, aí vem aquela coisa, né? O meu cavalo é muito quente, muito agitado, só que eu também sou uma pessoa quente e agitada. O que que eu tenho que fazer? Marquinhos Muladeiro, tenho que aprender a ser calmo. Se eu aprender a ser calmo com os meus cavalos, eu vou conseguir transferir, né, uma tranquilidade para o meu cavalo e automaticamente ele vai ficar calmo. Se eu não conseguir ser calmo, eu vou pôr uma explosão. E quem que me ensinou isso? O cavalo. Trabalhando com o cavalo. Era uma pessoa assim que queria fazer tudo ao mesmo tempo. E o cavalo mostrou para mim que não, é uma coisa de cada vez. Se você me mostrar uma coisa de cada vez e for calmo, eu vou aprender. Senão, eu vou ficar louco para escapar desse monte de pressão que você está me colocando. E é muito comum a gente fazer isso. Monta no cavalo, já toca no beiço, já bambeia a rédea, dá uma chicotada, bate a perna. Eu queria estar montado para mostrar, mas choveu agora há pouco e tá só barro. Mas o que eu quero que você entenda que se você quer ter o seu cavalo bom para ser um cavalo que vai andar no passeio calmo, você vai começar a trabalhar sozinho com ele no quintal da sua casa, na rua, onde você estiver. Na guia, põe ele para andar em volta de você e põe um comando de voz, para ele sentir a tranquilidade. E a hora que ele estiver andando bem a passo, você vai levar ele a trote. Começou a trotear, você pode trazer ele para o passo. Então, essa transição de você levar ele para trote, trazer para passo, é a melhor coisa. Dentro da doma de um cavalo, né, para vocês entenderem como que eu trabalho hoje no meu método, eu falo muito que um cavalo bom para passeio, ou que seja para lida, ele tem que sair do passo, ir para o trote, para o galope, sair do passo, ir para o galope, e do galope voltar para o passo. E tá aquela tranquilidade do passo. Então, ele tem que, quando a gente vai, nós mesmos vamos correr, a nossa adrenalina vai a milhão. E você tá correndo no pique, você voltar para o passo, você dá umas 4, 5 pegadas aí, passada rápida ainda, né? Para conseguir entender que agora não é mais para correr, para andar a passo. O cavalo faz isso, mas faz por muito mais tempo. Então eu preciso pôr sempre na mente do cavalo que eu quero que ele suba a adrenalina, que ele vai do passo para o galope em fração de segundo e que ele volte do galope para o passo em fração de segundo. Então você tem que trabalhar muito a mente do seu cavalo, não é o corpo, porque essa explosão ele tem de fábrica, ele nasceu com essa explosão de correr. O problema é ele ter domínio desse controle, né? Domínio desse corpo que tem toda essa explosão, todo esse motor para correr. E é isso que a gente sofre muito. Porque a gente começa a comprar briga de segurar a rédea e ele escorar na boca. Seria isso daqui, mais ou menos, ó. Tô aqui com o bridão, tá aqui na boca do meu cavalo. Então eu toquei pro meu cavalo ir e ele tá indo, eu vou lá e puxo a rédea. Meu cavalo apoia a boca aqui. E eu tô puxando, não vai, quando fica a cabeçada aqui é a rédea, tá? Eu tô apoiando a rédea. Então ele vai comprar essa briga e vai me carregar, vai fazer essa força de me carregar muito, tá? E ele não fica leve de rédea, ele fica cada vez mais pesado. O que eu tenho que ter em mente? Que quando eu apoio os dois cantos da boca é difícil para o meu cavalo. Então o que eu vou fazer? Se eu estou num passeio com o meu cavalo começa a ficar quente, sapatear, eu vou perdendo o domínio do corpo desse cavalo. O que eu, Marquinhos Muladeiro, faço? Eu coloco o cavalo para rodar em círculo. Porque quando eu estou com o cavalo reto, o pé dele está bem apoiado embaixo, ele tem toda a impulsão para correr. A partir da hora que eu abro a rédea, que eu dobro o corpo de um cavalo, além de ficar mais leve para mim, porque eu estou só pondo pressão no canto da boca, tá? Então, quer dizer, estava puxando até agora com dois. Com um canto só da boca já ficou mais leve para mim, menos força eu fazer. O meu cavalo, eu vou desequilibrar ele. Por que é desequilibrar? O cavalo está em linha reta, com o pé e com a mão embaixo do corpo, ele tem força para ir reto. Só que quando eu trago ele de lado, que ele olha de lado, a coluna dele que estava reta com impulsão para frente fez isso, ó, dobrou. Quando a coluna do meu cavalo dobra assim, o que acontece? O pé automaticamente entra embaixo do corpo. E eu consigo pôr esse cavalo para desequilibrar, que a gente fala para rodar. Se eu rodo o cavalo, eu tirei toda aquela pressão de empurrar, eu rodo o cavalo, ele vai desequilibrar e vai perder a cadência, o ritmo que ele estava. Então, se ele está querendo galopar, ele vai vir para trote, e vai vir a passo e vai parar. Se ele está a trote, vai vir a passo e vai parar. Se ele está a passo, já vai parar. Tá? Fazendo essa artimanha. É claro que se eu estou num galope com um cavalo, se eu estou a trote bem elevado, né, bem rápido, e eu puxar de uma vez, eu vou dobrar o cavalo para a gente cair. Então, se eu estou correndo com o cavalo está meio que disparado, vamos dizer assim, o que eu faço? Eu abro a mão, faço ele entrar no círculo, né, mas num círculo grandão. Nada fechadinho, porque se eu fechar muito, ele vai cair. Tá? Então, você põe o cavalo no círculo grandão e vem fechando o círculo de acordo com que ele vai terminando, diminuindo a velocidade. Parou, acalma o meu cavalo. Dou 2, 3 passos para trás com o meu cavalo, faço ele rodar e continuo indo para onde eu estava indo. Toda vez que ele começar a aumentar a velocidade para sair, começar a ficar nervoso, eu vou fazer isso num passeio e vou usar meu tom de voz. Oa, calma, passo, passo, ou, passo. Para quê? Para ligar na mente dele
que eu quero que ele volte a passo, eu quero que ele diminui. Eu vou transmitir aquela calma que ele não está tendo, tá? E automaticamente eu vou conseguir pôr o meu cavalo para diminuir a velocidade. Não deu certo, eu já estou abrindo a mão, já estou fechando o círculo e diminuindo a velocidade usando o tom de voz para ele entender que toda vez que eu usar o tom de voz, se ele não diminuir a velocidade, ele vai entrar no círculo. Entrou no círculo, desequilibrou o cavalo perde a cadência.